ar, Telescópio de número 160. Começando mais um ano, 2026, com o pé na porta. Não pode falar pé direito, pé esquerdo, eu ia falar que pé direito não dá problema agora nesse ano aí. Mas começando mais um ano de Telescópio, e eu dou as boas-vindas aqui, meus parceiros. Lucas Vieira, tudo bem? Tudo certo, feliz 2026. Que ano, hein? Esse ano promete muita coisa. Esse ano vai ser tiro, porrada de bomba e auê. Boa noite, Rodrigo Quinta. Boa noite, Hernani. Feliz 2026. Estamos de volta. Muito bom estar de volta. Vambora, vamos aquecer os motores aí para esse ano. Esse ano é bissexto, não, né? Não, tem Copa. Ano bissexto é ano de Olimpíada. Eu ia falar que poderia ser cabalístico, né? Mas não. Aliás, pitadinha, curiosidade que eu me dei conta, já tinha passado, mas nós já rompemos a barreira que separava a quantidade de programas em podcast e em programas no YouTube. Agora nós já temos mais episódios em podcast do que em episódios no YouTube. Graças a Deus. É uma loucura, né? Porque a gente fazia semanal no YouTube, então faz muito tempo. Semanal, e era uma loucura de tema. Isso, e hoje ia ser um excelente programa pra gente. Nossa, a enquete ia pegar fogo, a enquete. E o Rodrigo ia votar 7 vezes na enquete. Eu confesso que 2026 eu tô mais polêmico, mas eu tô me segurando agora porque meus amigos jogaram água no meu chopp. Então eu fiquei menos polêmico por causa disso. Fui oprimido. Maturidade, né? Mas o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas, porque do nada alguém resolveu acender o pavio, entendeu? Muito bem. O Grande Banquete, sermão musical de Marco Teles, líder do coletivo Candeeiro, foi lançado em 2025, mas voltou à tona mais recentemente por causa da faixa Auê, a Fé Ganhou. A letra da música faz referência aos últimos convidados da parábola do Grande Banquete, os mais miseráveis e rejeitados, que Jesus coloca na festa recusada pelos poderosos. A canção acabou furando a bolha dentro da bolha, e os caça-heresias entraram em ação, expondo toda a ignorância e crise identitária que permeia o nosso evangelicalismo tupiniquim. Hoje nós vamos conversar sobre Auê, a Fé Ganhou, mas o mal de não estar ao vivo, né, como era no tempo do YouTube, o mal é que o programa já vai sair velho, e hoje as polêmicas, você não consegue vencer a quantidade de polêmicas se você não tratar do assunto no mesmo dia que acontece, porque amanhã e depois de amanhã já vai ter tido alguma outra coisa pra gente Problema no qual nós não tínhamos quando era ao vivo. Não, exatamente, não tinha esse problema. Mas, mesmo assim, vai servir a reflexão que isso aí está gerando em nós. E a gente convida para que você nos ouça, mesmo já tendo se posicionado, já brigado com seus amigos e parentes e irmãos da igreja sobre a letra da música, mas a gente vai tentar não só ficar numa análise do que a letra dela significa e do porquê ou não porquê essa polêmica se justifica, mas a gente vai tentar pensar o motivo que levou a esse grande auê relacionado a essa música. Vocês gostam da música? Estamos aqui só entre pessoas eruditas, admiradoras do coletivo Candeeiro e do Marco Teles, ou tem algum hater aqui entre nós? Não, eu gosto da música, gosto bastante. Curiosamente, uma amiga tinha me falado no sábado: você já viu o Grande Banquete assim inteiro? Tirou um tempo para ouvir inteiro e tal. Aí eu falei, nunca. Ela falou, faz isso, é bom, não sei o quê. Aí eu cheguei em casa à noite, no sábado, escutei inteiro, assim, falei, caramba, que bonito e tal. Aí quando foi hoje, coincidentemente, começou esse boom aí na internet, né? Eu sou fã dos caras, gosto muito, desde o Amado Timóteo, também, que é outra também pregação, outro sermão cantado, né, que é maravilhoso também. É cantado e falado também, né, porque o Marcos Teles fala bastante, né? Mas eu gosto muito do Amado Timóteo, ouvi inteiro. Inclusive, comecei a escutar todo ele por causa do nosso amigo Hernani que falou sobre o álbum inteiro. Eu conhecia músicas isoladas, mas fui ver e prestar atenção nessa ideia do sermão cantado depois que o Hernani indicou. E aí virei fã dos caras, gosto muito mesmo. E eu já tinha ouvido o Grande Banquete, inclusive a minha primeira coisa que eu levanto aqui, que eu acho assim, muito estranho isso aparecer agora, depois de muito tempo que lançou o sermão, né, o Grande Banquete, já tem um tempo que lançou, um tempo considerável,
Eu até falo assim, nossa, mas acho que já perdeu esse time de pensar. Eles gravaram ao vivo e estão lançando as músicas no YouTube agora do show ao vivo. E aí, foi que, como está saindo faixa a faixa, aí saiu essa faixa e alguém descobriu a grande heresia da faixa, que pra mim é a mais bonita do disco, desde a primeira vez que eu ouvi, é a mais bonita do disco. É bonito demais. O álbum inteiro é muito bonito, né, cara? Tudo é muito bonito ali, tudo muito bem feito. Pra mim, beira uma genialidade, assim. Talvez beira não, caia mesmo nessa genialidade, mas tem todas as músicas do Grande Banquete, eu acho que, inclusive, pra mim, eu acho melhor do que o primeiro até. Já tô gostando mais do Grande Banquete do que o do Amado Timóteo. Eu gosto dos dois, nem sei se tem outro artista que faça nesse formato que ele faz. Assim. Então, eu acho isso também... Eu não conheço, talvez tenha, mas... mas eu acho incrível. Essa coisa de sermão cantado, eu tava lendo, que é uma coisa antiga também, né? Uma tradição antiga, cristã também, vem de muitos anos, de muito tem umas cartas que o Paulo tá falando, de repente ele mete uma musicona no meio lá. O sermão cantado não é uma prática atual, ela é antiga, né? Diz que Martinho Lutero fazia isso também, né, em alguns sermões. Enfim, a gente tem... É uma referência interessante, eu não sabia disso também, tô lendo agora por conta dessa polêmica, acaba trazendo curiosidades novas, né? Eu só admirava, gostava muito da ideia, mas agora também, por conta disso tudo, tenho pesquisado mais sobre, assim, essa ideia de cantar um sermão, de pensar nisso. E aí também a gente trocando ideia sobre a temática, e acho que foi o Lucas que falou, mas quando eu ouvi, eu não achei que ia dar polêmica, não sei, alguém fez um comentário, eu falei, eu achei que ia dar polêmica, porque pra mim a polêmica dessa canção não seria Auê, nem Zé e nem Maria, muito menos Zé e Maria, porque, eu achei que a ginástica mental que você precisa fazer né? Pra associar com entidades afro e tal, eu acho muito ruim, né? Exigência, precisa ter um contorcionismo, você precisa estar bem alongado. Eu achei que a polêmica seria assim, dizer que as pessoas se incomodaram com aquilo, sabe? Como se a igreja fosse recusar a pecha de ter um preconceito com relação a crítica da crítica, né? Isso, seria assim, poxa, você tá nos criticando, mas isso não é justo, sabe? A gente aceita a Maria e o José, sim, a gente não se incomoda com a... Caiu na armadilha. Acabou que, né, eles falaram, não, realmente a gente não gosta. A gente se incomoda mesmo, vocês estão falando da gente e é isso aí. Tipo... Cara, eu achei que a polêmica ia ser outra, porque logo depois dessa música tem uma faixa... Tá, beleza. Eu ia perguntar, você achou que era nessa música, pô? Não, tem uma faixa chamada Conclusão, né? Sim. E nessa faixa Conclusão, aí ele vai trazendo alguns personagens da literatura brasileira e dizendo que esses personagens estariam na festa, que o banquete está posto e etc. E aí, entre um dos personagens que eles colocam são os Capitães de Areia, que são personagens que são extremamente complexos, né? Do ponto de vista histórico, assim, histórico não literário, porque são meninos que ao mesmo tempo sofrem a vida, mas eles também causam sofrimento na vida e tal. Eu fiquei, vixe, ele tá dizendo que essa mesa aí cabe todo mundo e tal, isso aí vai dar pau. Eu pensei que a discussão ia ser soteriológica. Isso aí, eu deve ser querer que os caras conheçam literatura. É isso que eu ia falar agora. Talvez se alguém escutar esse podcast, pode ser que pensando no que o Lucas falou agora, o Lucas deu de banquete, de bandeja. O cara falou que a baleia entrou na festa, o cara vai pensar que é uma baleia mesmo, um peixão. Eu falo assim, que eu tava pensando hoje. Baleia. Assim, eu tava pensando sobre isso hoje, eu falei assim, cara, eu acho que falar que essas pessoas que levantaram heresias nessa música têm argumentos ruins, eu acho até meio redundante, porque não tem nenhum argumento que você pode dizer assim, ok... Mas pensar, né? Não tem. Não tem, é todo argumento que se levanta... Eu ouvi argumentos que eu acho razoáveis, assim, razoavelmente pertinentes. Assim. É que assim, né, antes de entrar nisso, eu acho que tem um ponto anterior, que é o lance de como é complexo interpretar as coisas, né? Interpretação é uma arte muito complexa, porque as pessoas, elas interpretam não a partir do que está posto, nem a partir do que o autor intentou dizer. Elas interpretam a partir das suas vivências. Então, o texto, ou a arte, ela vai sendo interpretado e vai ganhando novos sentidos a partir do sujeito que interpreta e da sua subjetividade, das suas vivências, dos seus corpos, etc.
Então, o que eu ouvi que eu achei assim, ok. Foram pessoas que disseram assim, mas vou te dizer o que eu... É que é complexo defender isso, né? Mas tem um raciocínio por trás. Não é bom argumento, já caiu. Tô curioso, vai lá. Não, eu vou chegar lá. É que aí vem uma pessoa e ela diz assim, essa expressão Aue, ela me traz algumas memórias que estão vinculadas às religiões de matriz africana. Ou, caramba, se a música é para ser uma tradução de adoração, louvor, para ensinar, por que essa poesia ela é tão complexa e a gente não entende nada e gera tanta dubiedade? Então, essas... Esse é muito... Essa aí é que você achou que justificava? Não é isso, mas é porque assim, gente, a gente precisa considerar que a música chegou para todo mundo. Ela não chegou para as pessoas que leram as literaturas, gente que lê poesia, que entende que a poesia ela tem mesmo essas questões ambíguas. Ela chegou para todo mundo. E aí a pessoa que recebeu isso e não capturou bem a ideia, a partir do corpo dela, dos afetos, da subjetividade, etc., ela se assusta, ela se espanta. Não, tudo bem. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é assim, o quanto a nossa... E aí não é um problema da igreja, tá? Isso eu acho que é um problema cultural do nosso tempo. O quanto a gente tá preguiçoso para pensar. Isso aí é latente em todas as artes. Qualquer filme que tenha mais de 1h30 tá fadado ao desinteresse, e o filme precisa começar com uma cena de ação, porque senão o pessoal, antes dos 15 minutos, tem que ter morrido alguém. Se você tiver muito diálogo, as pessoas já descartam. Então, assim, não é um problema da igreja necessariamente, mas a igreja participa desse movimento, de que a gente não tá preparado para qualquer coisa que ultrapasse a superfície, que desafie um pouco, porque, na verdade, a letra não tem nada de complexa, ela é bem objetiva. Nada. E a UE é uma expressão popular, inclusive. A outra é extremamente popular. Exatamente. Não é uma... E, assim, que me traz... Aí a pessoa pode falar, não, mas me traz memórias. Não, tudo bem, então a gente respeita as suas memórias, a sua história, não consuma. Agora, eu ir pra internet falar que isso é uma coisa do diabo e... Exato. Aí é um fato. Me faz mal porque me lembra do tempo, pô. O meu ponto é justamente esse. Pra mim, assim, o argumento sempre é ruim, por quê? Porque ele não consegue colocar, de fato, uma coisa que a música trouxe, que é uma coisa imprópria, uma coisa que não é boa, que deveria ser feita de outro jeito, entendeu? Aí, nas faixas seguintes, que ele vai usar personagens de literatura, de fato, não dá pra você exigir que todo mundo conheça. Exato. Capitães da Areia, Graciliano Ramos. Não vou exigir isso. É igual você escuta, por exemplo, o João Pimenta, aquele comediante lá, não sei se vocês conhecem ele, ele faz uma porrada de referência que eu pego, acho que 30% das referências que ele faz. E eu acho até maneiro, porque às vezes assim, a pessoa não conhece, mas ela vai correr atrás, eu acho que vai conhecer, né? Pô, não precisa saber quem é Macabeia, mas ela fala, que raio de nome é esse? Ele vai lá e vai chegar. Agora, isso é um argumento que não me convence. Assim, o da pessoa falar que remete a ela. Eu lembro muito da época que eu tava fazendo canção, seminário. Aí eu não lembro a aula, mas eu lembro do professor Eduardo, que era alguma aula de música. E ele falou assim, saiu o disco da Maria Rita, que era o Samba Meu. E ele falou, esse disco aqui é perfeito pra esse aqui que eu tô querendo falar, escutem. Mas assim, vai ter que, é macumba, samba, sei lá, você acha? Não ouve. Eu tô falando que eu ouvi, não me fez mal, inclusive eu ouço todo dia, é muito bom. Sabe, falta um pouco de discernimento assim, se faz mal, o cara não ouve, fica quietinho. Porque não é uma coisa herética, se eu pegar a Bíblia aqui, eu vou confrontar com o texto, que aí é uma coisa, né? Vocês estão na igreja cantando isso aí confronta com o texto bíblico, que aliás, um monte de artista aí renomado que tá em festival gospel, tem música que é ofensiva relacionada a vários textos bíblicos e ninguém faz auê por causa disso. Se não há algo relacionado mas assim, a um posicionamento pessoal, eu acho que me faz mal por causa da minha memória. Aí, cara, não ouve. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado. Agora, porque é muito difícil, ou porque não é muito difícil, aí me ofende, porque ofende a inteligência das pessoas. Não, então a gente não pode ter muito complexo na igreja? Porra, já pensou, cara? Que tristeza que é as artes na nossa igreja. Pensou alguém chegando pra bar e falando assim, cara, faz um worship aí, porque a gente não consegue digerir isso que você faz, que é muito complexo. Não dá, mano. Esse aí é o pior dos argumentos. Fala, Rodrigão. Então, eu tava pensando nisso, que a igreja gosta de trazer
é um monte de canção que nem é feita para adoração, como se fosse canções que têm signos cristãos, né? Você escuta lá, o pessoal cansa de falar, não, roupa nova é quase um ministério de louvor, né? Crente adora falar essas coisas, né? Gosta da música, gosta da banda, e bota eles num patamar de quase um patamar de altar, né? Ouve as músicas aí e encontram, olha, aqui tá falando de Jesus, aqui não. E aí quando você pega, por exemplo, isso, que é um álbum cristão, um álbum que é uma pregação, em que é feito uma música para adoração, né? Dentro de um contexto todo, você caça coisas que não são. é muito incoerente para mim, entendeu? Ou você tenta achar e forçar aquilo para o outro lado, entendeu? Eu acho que, assim, se você tem expressões que geram gatilho em você por alguma razão, é isso que você já falamos aqui. Eu acho que tem coisas que você não vai escutar, você não vai... por exemplo, tinha gente que saiu de um meio que para eles era muito ruim, do heavy metal e tal, e que não podia escutar nenhum heavy metal, nem que seja gospel. Então, porque aquilo ali era uma referência a uma vida que ele não queria, uma vida pregressa que ele tinha dificuldade. Mas aí não é a música o problema, é a história da pessoa, a experiência da pessoa, né? E na verdade, assim, eu vou dizer uma coisa também, pessoas que têm essa sensibilidade para o demônio, elas geralmente estão falando muito mais de si mesma do que da própria coisa que está sendo analisada por elas, ou sendo colocada de alguma forma, porque de verdade, cara, eu achei uma violência muito grande, assim, com a música, com o trabalho artístico dos caras, né, de você poder enxergar, conseguir caçar alguma coisa e formar em Zé e Maria, que é um nome que metade da população brasileira que carrega, e não é só isso, né? A gente tem na história bíblica, né, José e Maria, não é uma coisa que... Eu vi alguém falando assim, pô, o cara que ouve José e Maria e remete a entidades e não aos pais de Jesus, essa pessoa já tá muito contaminada, né, cara? Ela tá falando sobre ela mesma, ela tá falando sobre os traumas e medos que ela tem, entendeu? É muito difícil, mano. E tanto é que quando eu vi a letra, o que o Lucas mandou lá, a análise do cara, eu falei, gente, mas olha, eu vou falar pra você, eu não precisava nem ter feito essa análise toda pra você tentar, eu acho que você tinha que fazer uma análise muito complexa, muito forçada pra você tentar colocar alguma coisa bizarra ali dentro dessa canção, né? Uhum. Principalmente quando você ouve o álbum inteiro. Então por que vocês acham, acho que aí talvez a gente entre numa temática que seja mais perene e não só ficar na letra. Por que essa música suscitou essa raiva? Por que ela suscitou? Já que não é justificável, e a saber que Aue, Maria, José foram usados como pontos de argumento para falar que a música faz referência ao diabo, é uma música demoníaca. Por que vocês acham que entrou justamente nisso, mesmo sendo tão superficial? Não lembro de uma polêmica tão sem fundamentação do nosso meio. Eu não lembro, eu fiquei aqui antes de gravar pensando qual foi a última, assim, mas eu não cheguei na memória em nada que seja mais superficial e fácil e frágil, né, de se debater. Por que vocês acham que a gente tem chegou nesse ponto aí, dessa questão com essa música? Então, eu fiquei pensando nisso também, né, hoje à tarde, né, como é que chegou nesse lugar? Uma das coisas que eu percebo, que eu estava falando a respeito dessa questão da interpretação. A gente que é evangélico, protestante, a gente gosta de dizer que interpretar corretamente, principalmente a Bíblia, é chegar na intenção original do autor, né? O autor tem uma intenção, e aí o papel do intérprete é chegar nessa intenção, né? Mas quando um texto vem à tona, seja um texto bíblico, seja um texto enquanto uma poesia, ou um texto enquanto música, quando uma arte ela é objetivada pelo seu autor, ela se torna um corpo alienado dele, né? Ela foi para o mundo, ela foi para a vivência. E os sujeitos que vão interpretar esse texto, essa arte, não enxergam essa arte como uma mediadora da intenção de um sujeito. Ninguém lê uma música, ouve uma música e diz assim, o que será que ele quis dizer com isso? Ou melhor, a gente às vezes até faz isso. Mas no fundo não importa muito, porque o que importa é o sentido que ela vai ganhando a partir dos seus intérpretes, a partir das compreensões que se vão tendo. Tanto é assim que quando Marcos Telles veio a público, e ele falou, a interpretação é essa aqui. Todo mundo, é impossível, isso aí não é porque tem essa palavra, porque tem aquilo. Ou seja, o próprio autor está revelando a sua intenção
E a gente escolheu não se apropriar dessa intenção. Por quê? Porque o que importa é o que foi objetivado. O que importa é a arte lá que está posta. Por que eu acho que isso é importante? Porque esse sujeito intérprete, ele vai até o texto a partir de quem ele é, a partir da sua subjetividade, da sua formação, da sua cultura, das suas percepções de mundo e etc. O Brasil, ele é extremamente marcado, principalmente o evangelicalismo, mas também o catolicismo é assim, é extremamente marcado por uma ideia de que aquilo que vem da cultura brasileira ou da cultura negra é, no mínimo, ruim, mas também pode ser, dentro da cultura evangélica, isso é mais forte, demoníaco. Então, quando a gente fala que existe uma mulher preta sambando, dançando, que a saia, ela levanta, nesse imaginário ali, o que está acontecendo não é um culto cristão. O que está acontecendo é uma expressão da brasilidade negra baiana. E isso aqui não pode ter a ver com a fé cristã. Só que esse processo todo, ele não é consciente. Esse processo interpretativo, é assim que eu entendo pelo menos, ele é presciente. Porque essa memória de que o samba não é cristão, de que a mulher dançando, vestindo, abrindo não é cristão, que o auê não é cristão, que existem ritmos que não são cristãos, ou que alguma coisa desse sentido, ou mais do que não ser cristão, de que isso é devasso, de que isso é ruim, de que isso é demoníaco. Isso está impresso nos nossos corpos, está impresso em nós. Antes da gente começar a pensar a letra da música, isso já causa horror, porque está impresso em nós enquanto cultura, enquanto história, enquanto memória afetiva. Então, quando a música começa, e eu começo a ouvir aqueles símbolos e etc., antes de pensar, antes de refletir, alguma coisa que está cravada nos nossos corpos, já apontou para um lugar de demonização. Então, a minha subjetividade, quando vai para essa letra, se assusta. Eu estou usando minha aqui como do sujeito que se assusta. Então, isso já assusta, já demoniza, já dá esse passo. Então, eu compreendo que é isso, que a nossa tradição histórica, ela foi gerando memórias e gravando nos nossos corpos a interpretação de que a brasilidade negra, tanto representada na sua dança quanto na sua música, é demoníaca. E antes de eu pensar, antes de eu refletir, o meu corpo, a minha memória do meu corpo já sugere isso. Isso é presciente, é pré-reflexivo. Então, quando a música vem aos meus ouvidos, antes de pensar, eu já me assustei. E aí, esse susto vem com reações exageradas, ele deturpa a interpretação do texto tal qual ele é. E aí a gente, claro, vai discutir, mas o que vale mais é a interpretação de cada sujeito no seu momento histórico a partir de quem ele é, ou é o que o autor quis dizer, ou é o que o texto de fato disse? Será que a gente consegue chegar no que o texto de fato disse? Enfim, aí a gente vai ter essa discussão, né? Mas eu acho que um ponto de partida é esse. Eu não sou um acadêmico das artes, mas eu gosto muito do livro do Huckmacher, né, que é A Arte Não Precisa de Justificativa. E eu acho que ele me influencia um pouco no pensamento de que a arte, quando ela é concebida, se ela necessita de um meio interpretativo para que a pessoa consiga apreciá-la, ela já é uma arte meio capenga. Eu não preciso entender por que um quadro do Monet me deixa meio bobo para ficar meio bobo. Eu não preciso entender o porquê que a pincelada daquilo é genial para olhar para aquilo e ver que aquilo ali é fora do normal, né? É meio divino. Eu não preciso de um mediador para olhar, para ouvir uma música de Beethoven e ver que aquilo ali não é normal. É algo que transcende, entendeu? Não que não seja academicamente perfeito, mas a arte ali, a beleza daquilo ali transcende qualquer justificativa técnica e acadêmica que precise me explicar o porquê que aquilo é bom. E eu acho que a arte tá meio desconectada da realidade, porque os artistas meio que se fecharam nessa pira aí de algumas coisas e ela se desconectou das pessoas que precisariam olhar para aquilo ali e ver beleza naquilo. Eu acho que a música do Marco Teles, ela atinge todo mundo. Você não precisa ter um grande arcabouço teórico para ver beleza naquilo, e é uma música com muitos elementos de beleza e complexa, e não é uma música boba, fácil. As músicas bobas e fáceis a gente aceita muito bem e traduz do inglês para cantar na igreja, né? A gente tem culto cívico com um monte de música traduzida do inglês. A gente faz culto
né, patriótico com música americana dublada. Então esse é um ponto, assim, a gente precisa entender a intenção do artista. A intenção do artista está na arte. A minha interpretação, se ela não responde ao que o artista fez, é a minha interpretação. A arte, ela está concebida. Eu não preciso que o Marco Teles venha, e a verdade, assim, eu acho até ruim quando o artista vem e tem que ficar explicando, não, o meu filme quer dizer isso aqui, você não conseguiu entender. Porra, eu vi o filme e eu respondo a ele com o arcabouço que eu tenho. E se é um arcabouço cheio de preconceitos, cheio de problemas, ele vai responder aquilo. E o que eu acho mais genial, e por isso que eu acho que esse tiro sai um pouco pela culatra, é porque essa música em si, trata justamente desse nosso problema de não se aceitar enquanto brasileiro, né? De não se aceitar enquanto participantes de uma festa em que o dono da festa chamou todo mundo, inclusive as pessoas que a gente não gosta, e as pessoas que a gente não quer, inclusive as pessoas que a gente acha indigna. E aí quando ele cita isso, e isso me incomoda de fato, é a arte fazendo efeito. Porque ela tá mais do que me falando, ela tá me fazendo sentir que isso é um problema. Ela não tá só me fazendo ouvir e falar, pô, de fato, ó, a saia dela rodou, alguém se incomodou, mas o céu coloriu. Eu não sei disso, eu não descubro isso porque ele tá me dizendo. Eu descubro isso porque eu tô sentindo isso tá me incomodando de fato. Mas dentro da construção da expressão artística dele, do sermão e do completo, de tudo, é justamente isso, você não precisa gostar e você não vai gostar. As pessoas dos grupos anteriores, quando ele tem um trecho do sermão que ele fala isso, né? Que tava todo mundo rindo, e quando Jesus dá uma cutucada, todo mundo fica em silêncio, ele fala, não tem graça quando a piada é você. Jesus está sendo muito irônico, está sendo muito apertando a ferida dos caras que estavam ali participando da festa que Jesus estava presente. Uma provocação que Jesus faz para aquelas pessoas. E eu acho que aí é que está a genialidade da música, porque eu acho que muita gente vai descobrir essa mensagem que tá nessa música e que não chegaria antes. E o tiro vai sair pela culatra, porque eu acho que muita gente vai descobrir essa mensagem agora. E eu acho que a beleza de ter acontecido justamente com essa música, e o Candeeiro tem várias outras, teve uma polêmica bem menor, um louvor em brasilês, quando eles lançaram o Coxinha de Retalhos. Eu acho que a genialidade celestial é que aconteceu com essa música que trata justamente do nosso problema, que é a gente não se aceita brasileiro. A gente não se aceita Zé, a gente não se aceita Maria, a gente não aceita um Aue. Se for um worship, se for um descend, aí a gente aceita. Agora, se for um Aue, aí não, porque isso aí eu acho que a análise do Lucas é perfeita. Tudo que é muito brasileiro, para não dizer muito africano, né? Muito negro, tudo que não for muito popular, não é santo o suficiente para estar na igreja, né? Então, se chegou vestindo terno e gravata, é santo. Se chegou com a saia colorida, não dá. Se chegou no 4x4 bem marcadinho, assim, com um pianinho fazendo fundo, aquele stringer bem fazendo a cama, aí o espírito fala. Mas se batucou um pandeiro, irmão, aí não. Atabaque, não. A guitarra conseguiu ser convertida. A guitarra, que até pouco tempo atrás era propriedade exclusiva de Satanás, foi convertida, mas o atabaque ainda, a igreja não está pronta para ter isso dentro da igreja. Porque a gente tem uma crise identitária com nós mesmos. Nós não queremos ser brasileiros, a gente quer ser o colonizador, seja europeu ou seja americano. Ô Nani, só reagindo à sua fala muito rápido, o Paul Ricoeur, que é justamente o teórico que eu pesquiso, ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele diz assim que o processo hermenêutico, interpretativo, ele está falando de escritura sagrada, mas de texto no sentido geral, arte, etc. Ele só se encerra no momento em que eu concluo o processo de ser interpretado por aquilo que eu li, ou pela arte que eu vi. E o que você falou tem tudo a ver com isso, que é justamente no momento que eu li uma arte que diz que o Zé entrou, a Maria sambou, e o povo se incomodou, eu me percebi incomodado. Nesse momento, era para eu ter a seguinte reflexão. Cara, eu me incomodo com a Maria sambando. Eu me incomodo com essa Maria, que o vestido, ele é grande, ela roda, ela samba, ela dança. Eu me incomodo. Nesse momento, era o momento da gente fazer uma autorreflexão e perceber o próprio incômodo diante da arte. É o momento que a arte nos lê. Ela permite que nós sejamos lidos. E aí a gente tem uma sacada sobre nós. Mas ao invés disso, a gente usa essa repulsa para falar mal da arte. Era pra gente dizer, caramba, esse cara é um gênio. Ao invés disso, a gente fala, esse cara é um pilantra. Sabe Natan indo para falar com Davi,
contando historinha pra Davi fala, não, esse cara aí tem que morrer. Eu falo, então, esse cara é você. Entendeu? É isso. Se ele chega com o pé na porta, é muito fácil. E a gente quer isso. Me fala, o que é o óbvio? E Jesus não tá sendo óbvio. Jesus não é óbvio a Bíblia inteira. Ele conta história, é justamente para não ser óbvio. E os caras param de rir e provavelmente Jesus tomou alguma crítica na cabeça. E ele toma crítica o tempo todo. Pô, é em nome de Beelzebub que ele faz esse tipo de maia. É só porque não atende a expectativa daquela pessoa. E aí, quando não atende a minha expectativa, se o Deus que eu criei para mim atende a todas as minhas expectativas, se isso aí não tá em alinhamento, isso aí só pode ser do diabo. Tudo que não é Deus é diabo. Então, só pode ser do diabo. Fala, Rodrigo, desculpa. Não, eu ia citar isso, que uma das coisas que eu anotei aqui, quando você estava falando, é que Jesus, ele pode ter explicado alguma parábola ou não, mas a maioria ele não explicou, né? Ele deixou, e a maioria os discípulos não entenderam. Você via, é bem cotidiano você ver, é bem comum você ler nas escrituras e eles não entenderam o que ele dizia. É muito interessante isso. E é interessante que é escrito isso no Evangelho pra gente ver, entendeu? E tem horas que Jesus fala assim, olha, você não vai entender agora, não adianta. Mas na frente você vai entender, tá? Agora você não vai entender. Eu acho isso muito precioso. Porque, assim, esse argumento que o Lucas trouxe, que é um argumento que foi utilizado, né? Ah, mas não é tão claro assim. Pô, cara, Jesus não foi muito claro também por muito de coisa. A gente, quando estuda teologia, a primeira coisa que a gente aprende é que não existe a teologia, existe as teologias. Mas isso aí... Porque são sempre interpretações. Isso que o Lucas trouxe bem lembrado nós sempre vamos tentar fazer um trabalho com muito zelo e muito carinho para chegar perto, não no destino final de quem escreveu. Nós vamos chegar perto. Porque é perto. E isso já é uma pretensão, né, Lucas? Já é uma baita de uma pretensão, de uma audácia nossa dizer que estamos chegando perto do que o autor queria dizer com isso. Eu desisti. Exato, cara. Porque, assim, a teologia, ela é essa ciência que a gente tem que se conformar com as interrogações, com a falta de explicação, com a falta de certeza de pontos importantes. É esse ambiente muito nebuloso, sabe? Muito nebuloso de interpretações. A hermenêutica é essa arte milenar que a gente está aqui há quantos mil anos tentando ler, e aí a gente pega para pregar um texto, a gente tem que ler comentário, tem que ler várias fontes diferentes, e a gente vai sempre... As pessoas, nossa, é impressionante, né? Como um texto bíblico tem tantas coisas para dizer. É claro, porque são muitas interpretações, muitas leituras, muito estudo. Mas você não para, entendeu? A gente está estudando, a gente vai, quanto mais mergulha, mais a gente vai descobrindo. Aí teve outra argumentação que falou assim, não, porque músicas que são louvor a Deus, são cristocêntricas, tem o nome de Deus, não tem o nome de Deus. Aí eu fico pensando, cara, a Bíblia tem livros que não falam o nome de Deus, como o livro de Esther, por exemplo. Você não tem o nome de Deus na hora nenhuma ali naquele livro. E ele está na Bíblia. Então, quando foi o concílio que decidiu que Esther devia estar na Bíblia, estava errado, porque não é possível. Você tem que ter o nome de Deus na parada. Aí teve uma pessoa que usou esse argumento para mim, eu falei assim, cara, você acha que as Crônicas de Nárnia é um livro cristão? Ele, claro, óbvio. Eu falei assim, me acha o nome de Jesus e de Deus nesse livro, né? E me diz por que você interpreta tão claramente que Aslan é Jesus. É porque ele é um leão, é isso? Entendeu? Que é um signo usado? Mas olha, a Bíblia, inclusive, usa o símbolo do leão para se referir ao diabo. Entendeu? O diabo está ao redor rugindo como leão. Então, assim, é tão subjetivo, entendeu? Essa questão nossa, que a gente precisa aprender com a própria escritura, que nós estamos diante de signos e símbolos e que a gente precisa exercitar a nossa também lealdade, assim, vamos dizer, às questões que são postas contextuais. Né? É um sermão, então não tem possibilidade de entrar nisso. Se aquilo te incomodou de algum fato, entre na reflexão que o Lucas trouxe. Aquilo me incomodou. Então, existem em mim coisas, preconceitos, viralatismos que precisam ser vencidos. E a real é essa. A gente tem uma cultura vira-lata no Brasil, de que tudo aqui no Brasil é ruim. Né? Agora, a gente bem focado nessa questão de nutrição, o quanto você vê, né, tem gente falando que Estados Unidos é uma referência alimentar. Meu Deus, gente. Do que vocês estão falando? É tipo assim, é bizarro. A gente tem um guia nutricional que é sensacional, que é referência mundial, e as pessoas olham para fora. Já foi falado da saúde,
né? A saúde no Brasil, a gente tem todos os programas administrativos, mas é um dos programas que é referência mundial. Então, quando a gente olha para a teologia também, que deve ser feita a partir do solo que se pisa, a gente também precisa entender isso. Porque uma teologia, uma fé que não encontra na cultura onde ela nasce lugar, ela não foi enraizada o suficiente. Ela não tem raízes aqui. Ela não tem a ver com o nosso povo, então ela precisa ter a ver com o nosso povo. Então, existe sim preconceito. Preconceito porque é música nordestina, porque é cultura, porque é cultura da raiz do nosso povão, entendeu? E isso acontece na semana em que aconteceu o danado do Descende, né? Que tá todo mundo falando lá maravilhas do Descende no mundo gospel. Uma coisa que é um enlatado norte-americano, né? Que vem gringo ficar falando pra gente que a gente tem que fazer o que não. É um evento que você paga um ingresso que claramente tira uma classe social do envio missionário, né, profético, e a gente fica, tipo, exaltando esse tipo de coisa sem filtro nenhum, e quando chega uma coisa nossa, produzida nossa, com beleza, com arte, com cultura, com força do povo, do nosso chão, a gente critica, né? A gente critica. Uma coisa que eu aprendi com Nelson Bomilcar, quando ele veio aqui na nossa comunidade cantar, ele falou uma coisa muito, muito bonita. Ele falou assim, a música, a arte através da música e a arte em si, né, ela conta histórias do seu tempo e do seu povo. Ela serve como uma contadora de histórias do seu tempo e do seu povo. Então, ela nasce nesse período. Então, a música faz isso também. Então, por que a música popular brasileira ela está contando histórias sobre o povo? Porque ela está falando sobre um tempo. Quando você pega músicas antigas da ditadura, você vai ver que são músicas que falam sobre aquele tempo, que tem signos, símbolos, falas que vão remeter àquele tempo. Se você pega, inclusive, a música cristã dessa época, você vai ver falas assim também. Então, elas vão contando histórias do seu povo. Coisas que a gente vê, por exemplo, nas canções de tradição judaico-cristã da nossa era. Né? A tradição oral, que era de contação de história, ela vem refletida em músicas. Né? Se você pega aquele álbum que o Leonardo Gonçalves gravou, que é muito precioso, o Avino Maqueno, se você pega ele, pega a tradução e bonitinho, você vai ver as histórias contadas nas músicas. E aí, quando você vê o Brasil com o seu movimento de músicas cristãs também, né, ao longo da história, você vai ver que as boas, né? Você vai ver que elas contam histórias também. Então, isso é precioso. De repente, você violenta uma cultura, uma história de um país, de uma nação, com coisas importadas, joga aqui dentro, é onde a maioria das nossas tradições são trazidas de fora, e a gente, quando vai falar sobre elas, são sempre histórias gringas. E a nossa história, e a nossa identidade, e a nossa força. Quem é Zé, quem é Maria, entendeu? Por que esses nomes têm, né? Então, eu acho que a gente está bem distante de entender ainda essa coisa que a gente fala de enraizamento nacional, sabe? De ser patriota de fato, né? Como a gente porque os patriotas nossos não entendem a nossa cultura. Eu acho que também tem um pouco da nossa baixa tolerância à diversidade dentro das nossas comunidades, né? A gente está muito ensimesmado, né? E a gente não se incomoda muito com que a nossa igreja seja aquele enlatadinho em que todo mundo se parece, todo mundo pensa igual, todo mundo fala igual, todo mundo veste igual, todo mundo louva igual, canta igual. E aí, se você é diferente, procura uma igreja que aceita alguém que fala aleluia mais alto, sabe? Aqui na nossa igreja a gente não fala aleluia alto. Se você gosta de bater palma, vai numa igreja que bate palma. Na minha, a gente não bate palma. Hoje em dia todo mundo bate palma, né? Até pouco tempo atrás, não. Você quer uma música que tem bateria? Na nossa igreja não tem bateria. Ou você quer uma igreja que canta hino antigo? Vai para uma igreja de velho. Aqui na nossa igreja a gente canta músicas novas. Então a gente está muito segmentado, né? Nossa igreja tá muito segmentada e a gente perdeu um pouco do senso de diversidade que o evangelho dá, né? A gente perdeu essa necessidade de estar junto com os diferentes. A gente consegue se separar muito fácil hoje em dia. Com internet, principalmente, tudo mais. É muito fácil achar uma tribo que me aceita ou que aceita todas as minhas loucuragens de idiosincrasia, que é todo mundo igualzinho a mim. E aí quem não faz parte disso aqui tá errado. É um pouco decepcionante isso também, é meio triste. E isso aí não é uma crítica específica, não. Acho que, inclusive, o pessoal da esquerda cirandeira também tem pouca tolerância, sabe? E o Marco fala isso
no disco, né? No sermão, quando ele fala lá dos grupos que vão fazer parte, vai falar, esse é o tio bolsonarista que não gosta da família, ele vai estar na mesa, esse é o primo afeminado, ele vai estar na mesa, é só prima que engravidou e pede ajuda pra família, ela vai estar na mesa, todo mundo vai estar. E a gente tem... Isso é bem difícil de ouvir, né, e de se enxergar. É muito fácil apontar o dedo pros outros, mas acho que também é um pouco difícil da gente se entender como parte dessa crítica. E que Jesus estava fazendo, cara. Jesus era um cara divertido, devia ser legal. No mundo acadêmico tá muito na moda o termo da decolonialidade, né? Todo mundo falando disso, escrevendo sobre isso e tal. Inclusive, essa semana deu uma polêmica sobre isso, porque um cara começou a falar mal disso, enfim. Mas, basicamente, esse assunto da decolonialidade é um grupo que começa a reconhecer de que todo o saber que a gente considera legítimo e científico é europeu. O europeu é do lado do norte do mundo, né? E aí, é claro, tem várias críticas a essa questão da decolonialidade, porque tem muita coisa boa que veio do lado norte do mundo e a gente não tem que ficar abrindo mão de tudo. Mas quando a gente olha para a nossa fé cristã, aconteceu a mesma coisa com a gente. Não é só com os outros saberes do ambiente social como um todo, mas também com a nossa fé. A nossa música, que é importada, a nossa roupa, a nossa estética, o nosso jeito de fazer, a nossa teologia. No Brasil, existem pouquíssimos teólogos propositivos, não bacharéis de teologia, mas gente que está propondo teologia. Pouquíssimos, assim, dá para contar nas duas mãos. Porque a gente geralmente lê teologia importada e replica. A gente está o tempo todo falando o que o ciclano disse, falando o que o fulano disse, mas a gente não produz teologia. A gente parou de produzir música, por exemplo. A gente produz menos música do que antes, porque a gente vive um processo contínuo também de traduzir as músicas que foram escritas do lado de fora e também os ritmos que foram escritos do lado de fora. Então, quando existe uma música como essa, brasileira, poética, que nos lembraria aí os maiores poetas do Brasil, né, da nossa história, e cheio de ritmo brasileiro, e invocando a nossa tradição, a nossa história, a nossa cultura, o nosso ritmo, isso assusta. Isso assusta porque a gente passou por um processo também de colonização simbólica, né, do saber, da fé, da teologia, do rito. A nossa fé, ela é muito marcada pelo lado norte do mundo, né? Então, mas é isso que é desse termo aí, decolonialismo, né? Ele se emprega muito bem, mas é que me incomoda essa... Eu não sei se é viralatismo, mas é assim, essa insistência que a gente tem de negar qualquer identidade brasileira mesmo, assim. E ó que eu tô falando do lugar eu sou aqui um roqueiro em recuperação, né? Eu não sou um cara do samba, não sou um cara do pagode e tal. Mas eu acho que muito até... E não é que eu sou avesso a isso, tá? Por exemplo, eu citei o disco da Maria Rita, eu tenho o disco físico aqui que eu comprei na época, ouço muito, acho excelente. Nossa, eu ouço Vencedores por Cristo quase sempre, constantemente, e tem alguns dos discos da minha vida são do Vencedores por Cristo que tem ritmos brasileiros, né? Mas eu não sou um sambista, né? Eu não gosto dos clássicos do pagode nacional. Mas não é por causa do ritmo em si, é porque eu não me identifico com a temática, com aquilo. Mas o Candeeiro é um negócio que mexe comigo. Eu sou muito fã do Candeeiro, muito fã. E ouço muito e estimulo meus filhos, assim. Com certeza meus filhos são bem menos resistentes a qualquer ritmo brasileiro do que eu jamais fui, entendeu? Inclusive, acho que eles até preferem ouvir a Midian Nascimento, que toca samba, do que qualquer metal que eu coloque no carro pra ouvir Angra. Eu coloco pra ouvir Angra e eles reclamam. Eu vou ouvir música brasileira, Angra, hein? Aqui é verdade. Aqui em casa o hype é Dominguinho. Nossas crianças amam Dominguinho. Então. Bota pra tocar, elas pedem até pra eu cantar à noite pra dormir. Canta Dominguinho. Então, eu acho que isso é muito valioso e não é uma coisa que está em mim, né? Eu tô em recuperação. Porque justamente por causa de entender que existe e que eu não sou gringo, eu sou brasileiro, entendeu? E eu acho que a cultura secular conseguiu identificar isso antes, sabe? Na época que eu dava aula no Canção, eu colocava... Não existia ainda o candeeiro, né? Então, quando eu ia dar aula de ritmos brasileiros, era bem mais difícil.
Eu usava o Vencedores, usava Rebanhão, mas era uma coisa que já estava distante. Tem um grupo antigo também, que eu gostava também, que é da época não pega a época do Vencedores, mas um pouco depois. Pega a época que quando, acho que o João Alexandre, que é o Sal da Terra, né? Sal da Terra é um grupo nordestino muito forte também, que tocava... Mas já estava distante. Então, o Candeeiro traz uma coisa que não é nova, mas que estava morta, né? Para não dizer adormecida, e que faz a gente perceber que a beleza das coisas estão ali. E por mais que eu não goste, por exemplo, sei lá, do Zeca Pagodinho, eu acho... não me agrada as coisas que ele fala, não me identifico, mas quando eu ouço o Candeeiro, não é possível que aquilo não mexa comigo, entendeu? Porque a beleza não tá... A beleza tá ali. O que me incomodava não era a estética, era o que me transmitia. E quando vem alguém que usa aquela expressão artística de maneira bonita e que comunica algo que toque em mim, aí eu consigo perceber a beleza daquilo que eu achava que eu não gostava. Eu não gosto de samba. Não é que eu não gosto de samba, você não gostava daquele samba, você gosta de samba, você gosta desse aqui. Do maracatu, que eu já gostava do maracatu, mas eu gostava do maracatu por causa do Chico Science, que é secular, e que pegou uma expressão regional e que deu uma roupagem global. O Brasil experimentou isso com o João Gomes, né? Quando ele trouxe o piseiro para quem não gostava e começou a gostar. Não, né? Ou quando o Sepultura pega vários elementos de música africana ou de música dos povos originários do Brasil e tal, e faz lá o roots, ele mistura tudo aquilo ali. Aquilo ali mostra que a gente tem coisas a acrescentar, né? E a gente tá insistindo sempre, mandou a igreja brasileira sempre... E eu sou do rock, de novo. Mas me incomoda isso, cara. A gente cantar um culto inteiro, louvar, tem 5 músicas, as 5 músicas são tradução. Não é possível que é saudável isso, sabe? Do ponto de vista de a gente usar a nossa inteligência para produzir arte. A gente é muito resistente, cara. E a gente não é nada resistente ao que vem de fora. Eu queria citar... Aí o Candeeiro cita... Desculpa, Rodrigo, eu me empolguei. O Candeeiro sofre uma resistência absurda. E o Sola, que é uma banda que eu gosto muito, que usa folk, ritmos celtas e europeus, aí tá tudo beleza, velho. São presbiterianos, né? São da raiz da igreja reformada, aí pode inovar. Nossa, que grande inovação, fez um folk aqui, um ritmo celta. E aí o cara que vem do Nordeste, não tem grife, né? Não tem estirpe, aí sofre resistente. Os dois podem estar falando a mesma coisa, mas é a estética que incomoda, porque é uma estética que me aproxima de uma identidade que eu não quero ter. Eu quero ser americano, eu quero ser europeu. Fala, e você vê que, tipo assim, o Marcos Telles, por exemplo, ele transita nesses ambientes reformados também muito bem, assim, eu acho. Até para quem puxa o que ele puxa, eu acho. É que a teologia do cara não é ruim. Não, o cara é sensacional. Ele não fala, né? E assim, agora o que eu queria citar... E eu não tô criticando o Sola, gosto muito. Claro, também. Eu queria citar aqui indicar um filme bom para quem não viu ainda, que tem muito a ver do que a gente tá falando aqui. Deixados para trás. Não. Uma bosta. Acho que o Deixados para trás só não ganha do Deus não está morto. Desafiando gigantes. Não, Desafiando gigantes ainda fica bem ali ainda não é muito bom também, mas pelo menos fica ali no... Agora, Deus Não Está Morto, ele consegue ser o pior filme gospel que eu já vi na minha vida. Mas, enfim, voltando aqui ao que eu tava falando, Pecadores. Pecadores é um baita de um filme que realmente ele fala muito sobre essa questão desse que a gente está falando aqui, sobre você perder a cultura, ser desapropriado daquilo que é da sua identidade matricial, porque alguém reinventou alguma coisa em cima, chupinhou aquilo e colou bem mal porcamente, né? É um filme cheio de metáforas, né? De símbolos. Obviamente, se você vê esse filme igual você leu a música igual você escutou a música do Candeeiro e interpretou bem raso, você não vai conseguir entender o filme. Mas se você mergulhar no filme, você vai entender o que está acontecendo ali. E é muito maneiro os símbolos que eles usam, a questão que eles usam o vampiro, né, como metáfora, e para chupinhar a cultura, né, sugar, esvaziar a cultura negra nos Estados Unidos, a ponto de você desconstruir tudo aquilo que era bonito, belo dentro da cultura
norte-americana negra, né, e transformar aquilo numa cultura branca que foi passando, sendo esquecido para trás. Então, é muito maneiro como eles fazem, como eles constroem essa crítica. E eu acho que isso tem a ver com a gente também, assim, quando a gente fala de... Eu estou citando um filme norte-americano, obviamente, né, mas assim, quando a gente fala de... A mensagem que passa, né, do filme é justamente isso, a gente se deixou perder coisas muito boas que a gente tem, né? Uma brasilidade muito potente, né? Que se perdeu no longo do caminho, né? E são muito boas, assim, muito boas. Inclusive a música cristã, cara, a música cristã brasileira, ela tem gente muito boa, sabe? Guilherme Kerr, mas estão todo mundo velho, né, mano? Sérgio Pimenta. A gente consegue citar o Sérgio Pimenta morreu faz 40 anos, ainda a gente cita ele como referência. Assim, os caras estão ficando velhos, aí quando surge alguém novo, então, os mesmos problemas que os velhos. É isso que eu tô falando, tipo assim, é difícil você ver nascer uma frota nova, uma geração nova. Quando nasce, a gente vai e faz isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. O problema é que a gente deixou morrer isso na história por causa desse worship, por causa do. Eu acho que tem espaço para todo mundo, primeiro por aí, mas uma coisa que não pode faltar é a gente saber que isso é nosso, que isso tem a ver com a gente, com a nossa história, a arte que conta a nossa história. Então, é muito ruim a gente perder coisas assim preciosas que nascem. Por exemplo, o Sal da Terra foi o último grupo que fez um trabalho próximo do que o Candeeiro é hoje. E, mano, o Sal da Terra é velho pra cacete, meu irmão, entendeu? Você tem aí umas 3 gerações aí até chegar no Candeeiro. E uma coisa que me incomodava quando eu entrava nesses papos aí na minha época de roqueiro inveterado, é que assim, você precisa gostar porque você é brasileiro, isso aqui é a cultura brasileira, você tem que gostar. E eu não acho que é isso. Não tô falando assim, você tem que gostar porque você tem que gostar de samba porque você é brasileiro. E isso aí é ritmo brasileiro. Não, eu não tô falando isso. Eu tô falando que a gente tem que estar aberto à diversidade. A gente não pode achar que o que eu não gosto é do diabo só porque eu não gosto. A gente não pode achar que todo mundo é igual. Não é que a gente não tem que ser ortodoxo, né? Não, vamos abrir mão da ortodoxia. Até acho que vale a pena algumas coisas. Mas assim, não, por causa do... Cara, assim, a gente não tem diversidade. A gente vai numa igreja, assim, a gente tem 200 igrejas, as 200 estão cantando a mesma coisa. E tô falando de música, né? Pregando, infelizmente, tem uma diversidade de loucuragem. Mas as músicas são as mesmas, sabe? A gente tem uma estética muito parecida. Teve um tempo parede preta, aí parede preta era o padrão. Aí agora é tons pastéis, todo mundo tons pastéis, usando off-white na igreja. E a gente vai, sim, entrando nessa lógica de mercado, de consumo mesmo. Nada é construído com a comunidade ali, que responde àquela comunidade. Porque a gente é tão parecido com uma igreja do Texas. Se a gente sair daqui e for numa igreja no Texas, a gente vai saber todas as músicas. Talvez você não sabe cantar inglês, mas se saber a letra em português, você pode cantar junto. Enquanto a gente não tem nada que responde ao pessoal que mora no Jardim Ângelo. Eles cantam funk, não tem funk pra falar pra aquela galera. Como se funk fosse problema, assim, do demorar, mas as batidas, aí vai ter os teóricos cara, então como é que a gente trabalha isso? Por que responde, por que fala com eles dessa forma, mas não fala com a gente? E aí quando aparece alguém que faz isso com maestria e com zelo, e com cuidado, e com rigor, aí a gente joga o diabo leva crédito de umas paradas que a gente devia ter muito ciúme, mano. É isso que eu ia falar. O cara foi sair do diabo, o diabo falou, caraca, sério? A gente fica atribuindo criatividade ao diabo, é muito engraçado isso, né? A criatividade é um traço divino, né? Então, assim, é brasileiro, você tem que gostar. Não, você não precisa gostar. Você só não pode demonizar. Você pode falar, não gosto. Não gosto e não ouço. Agora, ficar caçando um argumento para ir além do eu não gosto, é falar assim, eu não gosto e você não pode gostar também, porque é do Satanás. Eu vou falar, isso tem também muito a ver com, hoje em dia, né? Isso também cai na conta da política, né? Porque até você pensar, por exemplo, que as pessoas tem pessoa que torce contra ator brasileiro ganhar prêmio internacional, por conta de política, é um negócio bizarro, né? Então, existe, sim, essa coisa da gente... Esse viralatismo mesmo, acho que essa coisa de você gosta mais do que vem de fora do que o que tá aqui dentro, e por muito de preconceito que a gente viu o Lucas falar aí, também trouxe pra gente isso também, que norteia muito da nossa cultura mais elitizada também, porque você pode ver que isso tem muito a ver com a elite brasileira também, né? O pobre que é pobre, ele tá no ritmo do samba, ele tá... E assim, o pobre, tá, cara, ele se ele não for manipulado,
ele não vai cair nessas ladainhas de olhar para uma música e falar isso é do demônio. Ele não está sendo manipulado por uma mente dominadora, religiosa do mal aí por trás. Ele não vai, cara. Ele vai gostar do ritmo, ele vai entrar na parada, porque é isso. A gente fica com esse caviarzismo aí de fora, estrangeiro, e a gente se perde na nossa diversidade aqui dentro, perde a nossa cultura, perde a nossa identidade. Daqui a pouco a gente nem sabe mais quem a gente é. Eu também estou em processo de cura também, Hernani, igual você falou também. O rock também. Sou um roqueiro em recuperação. Roqueiro em recuperação. A gente tem rock bons nacionais também, né? Então a gente pode falar também disso. Então, mas estão ficando velho também. Então, isso que eu tô falando. A gente não tem mais os caras também que fazem. Eu acho que é isso. Aí o problema é meio geral dessa questão de cultura de consumo mesmo. Assim. Muito do que a gente tem de extraordinário tá ficando velho. E tá com pouco espaço pra gente nova. E assim, tem né? Enfim, é complexo. Mas a galera tá passando e a gente tem que valorizar os que estão surgindo. Então a base tem que subir aí, a gente tem que usar a base, porque... A lógica globalizada, ela tende a igualar todo mundo, né? Botar tudo igual, em tudo que é lugar, você vê. É a lógica do McDonald's. Se você vai num país que você não quer provar da comida que tem lá, você tem um McDonald's para te servir, entendeu? Isso é bizarro, né? Porque tá acontecendo IA agora, né? IA agora, pô, você fazer uma música que vai dar certo na igreja, qualquer IA que consome... Cara, eu vi um meme muito bom, que os caras pegaram essa música do Candeeiro aí, não sei se vocês viram, e mandaram pra IA e transformaram ela num worship, velho. Aí fica top. Em inglês. E aí, mano, aí o cara, pronto, agora vocês... Não, você tira o Zé e coloca um Joseph. Aí pronto, resolvemos... Agora que o Joe entrou e a Mary sambou, resolveu metade do problema. Exatamente. Entrou o John e a Mary e acabou. E aí os caras falaram, pronto, resolvemos o problema da polêmica gospel. Eu queria indicar o livro Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro, do Gerson Borges, que eu li ano passado. E é um livro curtinho, mas tão bonito e tão... O Gerson Borges me surpreendeu positivamente, porque é um livro com 3 referências bibliográficas por página, assim. O cara é bem cabeção, assim. Ele escreveu... e não é por falta de referência, não. O cara gastou ali. Até fui ver se não era uma dissertação de mestrado que ele tinha aproveitado ali. Dá para aproveitar, Gerson, para apresentar, porque o negócio é bem referenciado e é da editora Ultimato. Então pesquisem aí Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Eu acho que o Gerson Borges, que é um excelente nome, que é dessa resistência aí, tem o Nordestinamente, que é um excelente álbum, mas tem outras obras também dele que são muito... Mas tem um álbum desse livro também, se eu não me engano. Ah, é? Não é isso, eu não conheço. Mas eu gosto muito do... Vindo aqui, mas eu acho que tem um álbum desse livro. Gosto muito do Nordestinamente dele, que é muito bom e usa ritmos como pode ser... O Gerson é uma bela referência. Inclusive o Candeeiro, né? Os que eles usam o arrastão do Coxa de Retalhos é uma versão de uma música do Gerson Borges. Tem uma música que eu estava tentando lembrar também aqui, que é muito boa, que é do João Alexandre, que chama João Brasileiro, que inclusive tem muitas referências falando sobre as histórias bíblicas dentro do conteúdo. Inclusive quem citou ela, eu lembrei recentemente, foi o Jean da Crentaço. Giancarlo? Ele que citou, e essa música eu estava tentando lembrar o nome dela, lembrei agora, João Brasileiro, que inclusive tem muita referência, e que inclusive poderia, se a gente não tivesse nesse tempo, mas poderia ser uma heresia facilmente na mão desse povo aí. Mas João Brasileiro, escutem João Brasileiro, que é muito boa também, e é do João Alexandre, que também é desse meio também da música popular brasileira cristã. Muito boa. Quer indicar alguém, Lucas? Aí, dica você já... Não, também não. Diga um disco de pagode aí pra gente ver aqui. Você tem boas referências musicais. Uma coisa boa aí, que não seja... do pagode eu tenho ouvido muito. Não, vou indicar um do rap. É um álbum que eu tô ouvindo demais, que é o último que saiu do Emicida. É muito bonito, que a mãe do Emicida, ela faleceu no ano passado. Tá, eu preciso me dedicar mais a esse disco aí, porque é loucuragem, não é? Ele é meio... exige atenção, não dá pra ouvir no... então, isso que eu ia falar. Tem alguns discos que é legal você parar e ficar ouvindo, né? Eu fiz isso.
Parei ali 45 minutos do dia e fui ouvir. E é muito bonito. Começa ali com o áudio da mãe dele e tal, e um choro, e aí depois ele vem trazendo ele refletindo a própria vida e o trajeto que ele fez, dialogando muito com obras do Racionais, né? É bem bonito, assim, cara, bem legal. Então, Racionais eu não gosto, não é o meu estilo, mas por causa do Sobrevivendo no Inferno, eu me dediquei assim, eu vi, cara, é muito bom. O Sobrevivendo no Inferno é muito bom. Eu não gosto do rap, mas o Sobrevivendo no Inferno, é o Sobrevivendo que tem o Diário de um Detento, é Sobrevivendo no Inferno, né? Vale a pena ouvir. E vale a pena ouvir todas aquela que é capítulo 2, versículo 4, sei lá qual que é. É esse o nome? Capítulo 4, versículo 3. Porra, essa é muito doideira. É melhor que o Diário do Detento. Boa. Então, teve uma irmã da igreja, né, que ela falou assim pra mim: nossa, pastor, eu acho você tão poético, meu, e às vezes você escreve, né, poesia e tal. Quais são os poetas brasileiros, assim, que você leu, que te inspiraram? Eu falei, Mano Brown. Racionais MC, cara. Mano Brown, Emicida. A minha porta de entrada na poesia foi o contrário, né? Às vezes os caras começam na poesia e vai pra música. A minha foi o contrário, eu começo ouvindo muito rap desde molequinho, assim, Racionais e alguns sambas também. Meu pai cantava em roda de samba, então eu cresço nesse ambiente, assim. E aí depois eu vou pros poetas, né? Faço o caminho inverso. Mas principalmente música. Eu gosto muito de rap e de MPB por conta das letras. Me apaixonei ainda molequinho pelas letras, as rimas, os caras são muito bons. É isso, meus amigos. Muito obrigado a vocês que nos ouviram e participaram dessa conversa. Deixa aqui sua opinião. Acho que não sei quanto a gente vai sair da bolha com esse programa, mas pode deixar aí sua opinião. Se você não gosta, discorda da gente, pode falar também. Ninguém aqui vai ficar ofendido, mas dê seu argumento do porquê que você acha que a gente não está analisando da forma correta e o porquê que você acha que essa música é ofensiva. Ou se você concorda, o que suscitou em você toda essa reflexão. A gente vai gostar de interagir com vocês. Obrigado a Crentaços, nossos amigos da Crentaços, mais um ano a gente começando, esperamos que seja um ano bom para todos nós aqui da Crentaços e que o nome de Cristo seja glorificado em tudo que a gente faça e que ele faça esse papo chegar onde tem que chegar. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.